TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 2 de fevereiro. E nesta edição, CPI da Águas do Imperador inicia a fase de oitivas em Petrópolis. Câmara de Petrópolis anuncia um concurso público após 16 anos. Justiça discute despejo de imóvel do Liceu Cordolino Ambrósio. E o diálogo com o objetivo de destacar o trabalho e o pedido de ajuda da PPO. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta segunda-feira, a primeira edição deste mês de fevereiro, e nós já vamos começar ela no quadro Correio Político. Olha só, gente, a Câmara Municipal de Petrópolis deu início a uma nova etapa da CPI que investiga a atuação da concessionária Águas do Imperador aqui em Petrópolis. A partir de agora, começam as oitivas com moradores, representantes do poder público e da empresa responsável pelo serviço de abastecimento. A comissão será presidida pela vereadora Lívia Miranda, com o vereador Léo França na vice-presidência e também o vereador Júnior Paixão como relator. A comissão foi criada após uma série de denúncias sobre falta d'água, problemas no fornecimento e possíveis irregularidades na prestação do serviço em diversos bairros da cidade. Desde a instalação da CPI, vereadores vêm reunindo documentos, reclamações e relatos da população. A instalação da CPI é uma resposta às denúncias e à pressão popular. Mais de 1.000 moradores assinaram um abaixo-assinado pedindo a investigação, o que demonstra que a população quer transparência e esclarecimentos sobre o serviço prestado. Nessa fase, a comissão vai ouvir moradores, autoridades e a própria concessionária. O objetivo das oitivas é esclarecer as principais queixas dos moradores e atribuir responsabilidades. A expectativa é que os depoimentos ajudem a identificar falhas operacionais, descumprimento de contratos e possíveis medidas para melhorar o abastecimento em Petrópolis. Durante a sessão, o assessor técnico de licenciamento ambiental, Vitor Moreira, informou que a Águas do Imperador deveria ter apresentado o estudo de soleira, que é um documento técnico obrigatório para avaliar intervenções em áreas de rio. Segundo a pasta, o material até foi entregue, mas de forma inconclusiva, e um novo estudo segue pendente. Além disso, foram relatados descumprimentos de condicionantes previstas nas autorizações ambientais concedidas a Águas do Imperador. Diante disso, medidas administrativas foram adotadas contra a concessionária. Mas depois disso, houve a Águas do Imperador se movimentou com o corpo jurídico deles e eles entraram com um recurso em relação a essas multas. E isso, atualmente, na verdade, não sei em que pé está, se as multas foram pagas ou se vocês conseguiram realmente, de alguma forma, ganhar um tempo com isso, eu não sei. Então, as multas foram aplicadas, sim, mas a empresa recorreu. Eles entraram com recurso, exatamente. Em depoimento, a diretora de licenciamento ambiental, Juliana Barreto, afirmou que a fiscalização contratual não é atribuição da pasta quando questionada sobre o cumprimento do contrato pela Águas do Imperador. A gestora também disse não ter, no momento, informações precisas sobre a situação das licenças ambientais da concessionária, que somam dezenas de processos com milhares de páginas. Durante a oitiva, foi revelado que algumas estações de tratamento têm licenças vencidas há anos, enquanto outras seguem com prazos próximos do vencimento. São 38 processos com mais de 10.000 páginas, vereadora. Assim, a gente lá tem, só no licenciamento, tem milhares de processos. A gente trabalha com milhares de requerentes diferentes. Estamos à disposição, me coloco à disposição, inclusive, para retornar
caso tenha um requerimento específico, não tem problema nenhum. Sobre multas, licenças do INEA e renovação contratual, ela afirmou novamente que não poderia confirmar nenhuma informação sem analisar os processos. A mesma revelou que mais de 2.600 processos de licenciamento tramitam atualmente no órgão e que a demora para os processos andarem ocorre tanto pelo quadro reduzido de servidores quanto pela falta de documentação completa por parte das empresas. A CPI deu prazo de 5 dias para que a gestora apresente os documentos referentes à concessionária e o detalhamento das condicionantes não cumpridas. Porque, veja bem, a gente está aqui com a diretora de licenciamento, pessoa responsável por acompanhar as licenças, a diretora não trouxe as licenças, que é de sua competência, e não sabe informar sobre a situação da licença. Realmente difícil a gente seguir com as questões. O atual secretário de Meio Ambiente, Pedro Henrique Pereira de Alcântara, afirmou que no âmbito da secretaria foram identificados descumprimentos de condicionantes ambientais por parte da Águas do Imperador. Segundo ele, a prestação de serviços da concessionária é considerada insatisfatória e a empresa tem sido cobrada a apresentar a documentação pendente dos processos de licenciamento. O secretário também confirmou que o estudo de soleira não foi cumprido conforme exigido. Ele explicou ainda que a atuação da secretaria se limita à emissão e acompanhamento das licenças de operação das estações de tratamento, enquanto a Condep realiza o trabalho fiscalizador perante a concessionária. Grande parte, não, a gente fala que a totalidade dos apontamentos que a Condep faz aí para Águas do Imperador são de fiscalização da Condep sobre a prestação de serviços da Águas do Imperador para a coleta de esgoto. Ela trata dos blocos de ancoragem, dos interceptores, dos tempos de tomada seco. Então ela manda para a gente, para a ciência, informando que ela está fiscalizando e cobrando da Águas do Imperador as providências. Ao final dos trabalhos, no dia 6 de fevereiro, a CPI deve apresentar um relatório com conclusões e recomendações que podem resultar em encaminhamentos ao Ministério Público e outros órgãos de controle. Em nota, a Águas do Imperador esclarece que atua em conformidade com o contrato de subconcessão, a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis. Quanto às reclamações sobre abastecimento, a subconcessionária informou que não há registro de volume expressivo de reclamações de clientes e também afirmou que dispõe de estrutura e equipes técnicas para atendimento à população, com o objetivo de analisar as demandas apresentadas e assegurar a adequada prestação dos serviços. A empresa informou ainda que, na parte ambiental, a operação ocorre de forma regular, aderente à legislação, possuindo processos de licenciamento e de renovação de licenças em trâmite junto aos órgãos competentes. A empresa acrescenta ainda que o estudo de soleira já foi protocolado junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encontrando-se em análise no momento. E ainda falando na Câmara Municipal, o Legislativo de Petrópolis anunciou a realização de um concurso público após 16 anos sem novas seleções. O anúncio foi feito durante a primeira sessão plenária do ano pelo presidente da Casa, o vereador Júnior Coruja. O último concurso aconteceu em 2010. Dará início aos estudos de realização de um concurso público 2026 aqui na Câmara Municipal de Petrópolis. Durante a sessão plenária da última terça-feira, dia 27 de janeiro, o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, o vereador Júnior Coruja, anunciou que a Casa Legislativa vai realizar um concurso público em 2026. A iniciativa atende a uma demanda antiga apresentada tanto pelos servidores quanto pela população. Trata-se de uma iniciativa pensada com muita responsabilidade ao serviço público, compromisso com o futuro da nossa Casa Legislativa. Segundo o presidente, o primeiro passo para a realização do concurso será a elaboração de um estudo técnico. O levantamento vai definir quais cargos serão ofertados, levando em consideração as necessidades administrativas da Câmara Municipal e o interesse público. Os estudos terão início imediato. Em breve, a sociedade poderá acompanhar nossas informações sobre a realização do concurso, o número de vagas e os próximos passos desse processo. Este será o primeiro concurso realizado pela Câmara em 16 anos, já que o último ocorreu em 2010.
A medida reforça a importância da modernização administrativa e do fortalecimento do serviço público no âmbito do Legislativo Municipal. Quero dizer, pensando no bem-estar também de todos os funcionários concursados nessa casa, sobrecarregados de alguns serviços, estaremos realizando esse concurso público que há muitos anos não é realizado nessa Câmara Municipal de Petrópolis. Ao destacar a relevância da realização do concurso público, o vereador Júnior Coruja também relembrou ações importantes de suas gestões, como a reforma da Câmara Municipal e a conquista do selo ouro de transparência após aprimoramento de equipamentos. Apesar dos avanços institucionais, o presidente ressaltou que ainda foi possível devolver na gestão de 2024 a 2025 mais de 11 milhões de reais aos cofres do Poder Executivo durante sua administração. No ano de 2024, retornamos também do nosso exercício, do nosso primeiro mandato de 2023 como presidente, mais de 10 milhões. E agora, saindo do Legislativo e indo para o Executivo, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o pagamento e também reajuste dos salários dos servidores da cidade. Olha só. Gente, a gente teve um pequeno... Mais 5% na conta do servidor. Realizamos hoje o pagamento de janeiro, já com o aumento de 5%, que foi anunciado no ano passado. Fizemos em 2025 o reajuste de 3% e agora em janeiro mais 5%. Então, em um ano de governo, conseguimos um reajuste de 8% para os servidores da cidade. Lembrando que 24 foi zero. Tá? Então, só para deixar claro que a gente está trabalhando aí para valorizar o servidor petropolitano. Seguimos trabalhando, governando para todos. Grande abraço. E mudando de esfera política mais uma vez, a Justiça do Rio de Janeiro designou uma audiência especial para o dia 3 de fevereiro para tratar de uma ação de despejo por falta de pagamento, ouvido pela empresa MM Participações e Investimentos, LTDA, contra o município de Petrópolis. A decisão foi proferida pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, e envolve o imóvel onde funciona provisoriamente o Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, no centro da cidade. Paralelamente ao andamento do processo judicial, as obras da sede original da escola, licitadas em 2023, tiveram seu prazo prorrogado por mais 365 dias, conforme um aditivo de prorrogação ao contrato de execução de obras assinado em 8 de dezembro de 2025, segundo uma consulta ao portal da Transparência. Na ação, a proprietária do imóvel sustenta que o município deixou de pagar os aluguéis a partir de agosto de 2025. Além de encargos contratuais e IPTU, acumulando uma dívida que ultrapassa os R$213 mil. O contrato de locação, firmado sem garantia como fiança ou seguro, previa um aluguel mensal de R$31 mil e vigorava até 31 de dezembro de 2025. Diante da inadimplência, a empresa pediu à Justiça a concessão da liminar para a desocupação imediata do imóvel, com base na lei do inquilinato, além da cobrança integral dos valores devidos. De acordo com os documentos do processo e informações oficiais, as obras de reforma e adaptação da sede do Liceu foram objeto de uma licitação realizada em 2023, que teve o resultado homologado pelo município no valor de aproximadamente R$5 milhões. A expectativa inicial era que a intervenção permitisse o retorno da escola ao imóvel original, dentro do prazo contratual da locação provisória. A identificação de um aditivo contratual assinado em dezembro de 2025, estendendo a execução das obras por mais um ano, coincide com o período em que o município passou a acumular atrasos no pagamento do aluguel do imóvel utilizado como sede provisória da escola. Embora o juiz reconheça que a documentação apresentada indique a presença dos requisitos para a tutela de urgência, ele entendeu que a efetividade da medida depende, neste momento, de um ato processual extraordinário, com a tentativa de solução institucional do conflito. Por isso, foi determinada a realização de uma audiência especial com participação obrigatória da empresa locadora e de representantes do município, incluindo o secretário municipal de Fazenda e o secretário municipal de Administração.
Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que vem mantendo diálogo com os proprietários do imóvel na busca de soluções para questões relacionadas ao caso. Sobre as obras do Liceu Municipal, a pasta esclareceu que os serviços seguem em andamento, com a previsão de conclusão para o mês de setembro. E com essas informações, encerramos o Correio Político de hoje. E olha só, gente, ainda falando sobre essa questão de educação, mas saindo dessa parte política, a Prefeitura de Petrópolis divulgou o resultado geral da pré-matrícula para o ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino. Os responsáveis pelos alunos selecionados devem ficar atentos ao prazo para a efetivação da matrícula presencial nas unidades escolares. A listagem contempla o ingresso de novos alunos, transferências dentro da rede municipal e o encaminhamento de estudantes da educação inclusiva. A consulta ao resultado deve ser feita exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura, utilizando o CPF ou nome completo do estudante e a data de nascimento. A próxima etapa é a efetivação da matrícula, que acontece entre os dias 2 e 6 de fevereiro, de segunda a sexta-feira. Nesse período, pais ou responsáveis legais devem comparecer presencialmente à escola para a qual o aluno foi encaminhado, com toda a documentação exigida. A Secretaria Municipal de Educação alerta que o não comparecimento dentro do prazo pode resultar na perda da vaga reservada na pré-matrícula. Entre os documentos exigidos estão certidão de nascimento, RG, CPF, cartão do SUS, caderneta de vacinação atualizada, fotos 3x4, histórico escolar ou declaração atualizada, além de documentos do responsável legal, como comprovante de residência e contatos atualizados. A secretária de Educação, Poliana Ferrares, reforçou a importância dos responsáveis confirmarem previamente toda a documentação necessária. Ela explicou que, embora a pré-matrícula organize a demanda, a vaga só é garantida com a assinatura presencial na escola e a entrega dos documentos. O resultado da pré-matrícula pode ser conferido no site www.petropolis.rj.gov.br/resultado matrícula. Para mais informações, a Secretaria de Educação disponibiliza os telefones DDD 24 2246 8685 e para o Polo de Itaipava, DDD 24 2246 8482. E ainda falando sobre os estudantes petropolitanos, o CETRANSPetro publicou um vídeo nas redes sociais dando algumas dicas e instruções para os estudantes da cidade que desejam utilizar as carteirinhas no transporte público. Vamos acompanhar. Mochila, caderno, lápis, borracha, tá tudo quase pronto para a volta às aulas. Mas não é só o material que precisa estar em dia, não. Na organização do ano letivo, o item não pode ficar fora da lista: o cartão de ônibus. Os estudantes e responsáveis devem ficar atentos ao benefício da gratuidade ou do desconto nos ônibus. Conferir a documentação e regularizar tudo com antecedência ajuda a começar o ano no caminho certo. Os cartões dos estudantes matriculados na rede municipal do ano de 2025 e que seguirão este ano matriculados na rede serão desbloqueados automaticamente no dia 4 de fevereiro, primeiro dia letivo. Agora, quem precisa fazer a primeira via, perdeu o cartão ou está com problemas de funcionamento, fique atento. O atendimento é de segunda a sexta, de 8h20 às 5 da tarde, na Rua do Imperador número 100, bem pertinho do Terminal Centro. Quanto à documentação, está na descrição do vídeo ou no site do CETRANSPetro. E ainda falando sobre ônibus, transporte público, a Única Fácil encaminhou ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO-RJ, um pedido de alteração do valor da tarifa em linhas intermunicipais em razão do reajuste do pedágio. A informação foi confirmada pelo DETRO-RJ ao jornal Correio Petropolitano. O pedido ocorre após a publicação de uma portaria no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da edição de quarta-feira,
que autoriza as empresas de transporte coletivo intermunicipal a repassarem aos passageiros o valor correspondente ao pedágio efetivamente pago durante as viagens. A norma permite que o valor do pedágio seja cobrado de forma adicional à tarifa regular, desde que corresponda exatamente às praças efetivamente transpostas ao longo do trajeto. A cobrança deve se limitar ao reembolso do pedágio, sendo vedada a inclusão de qualquer valor extra. O texto também determina que apenas passageiros que utilizam o trecho pedagiado podem ser cobrados, isentando aqueles que embarcam ou desembarcam antes das praças de pedágio. A portaria também estabelece que as empresas de ônibus são obrigadas a informar ao Detro o valor adicional cobrado, permitindo a fiscalização do cumprimento da norma. Na prática, a medida representa um aumento no custo das viagens intermunicipais, especialmente para passageiros que realizam deslocamentos frequentes entre cidades cortadas por rodovias pedagiadas. Caso sejam identificadas irregularidades, como valores acima do permitido ou cobrança indevida de passageiros, as empresas poderão ser autuadas e penalizadas, conforme a legislação vigente. Procurada pelo Correio Petropolitano, a Unicaface informou que não havia alteração imediata na cobrança do pedágio e que os valores praticados eram os mesmos do ano passado, em conformidade com as diretrizes do Detro-RJ. A empresa também destacou que os valores da tarifa do pedágio e da taxa de embarque da rodoviária constam de forma destacada no bilhete de viagem. Em resposta à reportagem, o Detro-RJ informou que a Unicaface encaminhou ao órgão um pedido de alteração do valor da tarifa em razão justamente do reajuste do pedágio, o que indica que a solicitação está em análise pelo departamento. Já a Aviação Águia Branca e a Aviação Teresópolis, outras empresas que também atuam na região serrana do estado, não responderam aos questionamentos encaminhados pela reportagem até o fechamento desta edição. E, gente, com essas informações nós encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é segunda-feira, nós começamos mais uma semana e também começamos aqui mais um mês, o primeiro programa, primeira edição do programa de hoje e também de todos os outros aqui da TV Correio da Manhã, nesse mês de fevereiro. E é claro, a gente quer saber como é que vão ser os próximos dias, como é que vai ser todo esse mês de fevereiro. Mas primeiro, é claro, vamos saber como é que fica amanhã, como é que fica a terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Por isso estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai contar pra gente como é que fica o tempo. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser a terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu já adianto que a gente está naquela época do verão em que acontece muito temporal, tem muita tempestade. É o que a gente tem registrado nos últimos dias e para amanhã não vai ser diferente. Então, como de costume, começando por Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e também da tarde. À noite ocorre temporal e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Agora, indo para Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens e, além disso, chove rápido durante o dia e também à noite. Os termômetros, nesse caso, variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens. Haverá pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens, com tempo nublado e com chuva pela manhã. À tarde e à noite ocorre temporal e os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens na parte da manhã, em 3 dias, e ocorre chuva forte à tarde e também à noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. Então, como eu disse, vem chuva, vem temporal, enquanto as temperaturas se mantêm elevadas, bem típico do verão. Exatamente, Evelyn. Vai ser amanhã um dia bem típico dessa nossa estação, vai ser um dia de verão mesmo, com as chuvas acontecendo em todas as cidades da nossa região de cobertura, de acordo com a nossa previsão, e também, é claro, aquelas temperaturas bem elevadas, ultrapassando os 30 graus Celsius lá na região centro-sul e aqui na região serrana, com as temperaturas bem próximas disso, ali na casa dos 27 e 28. Então tem que se preparar com guarda-chuva, mas também com aquela roupa fresca, porque vem muito calor por aí para esta terça-feira, que é claro, é a nossa característica do verão, a característica dessa estação, que é a mais chuvosa e também a mais quente do ano. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou na última sexta-feira
a manutenção da bandeira tarifária no mês de fevereiro. Com isso, não haverá cobrança de custos adicionais na fatura da energia do consumidor por conta justamente da bandeira verde. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que as chuvas registradas na segunda quinzena de janeiro contribuíram para a recuperação do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, além de Nordeste e Norte. Esse cenário dispensa o acionamento de usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado. De acordo com a ANEEL, a definição da bandeira tarifária a ser aplicada em março será divulgada no dia 27 de fevereiro. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores indicam quanto custa para o Sistema Interligado Nacional produzir a energia consumida por residências, comércios e indústrias. Todos os meses, o Operador Nacional do Sistema Elétrico reavalia as condições de geração e define a estratégia mais eficiente para atender a demanda, estimando os custos que podem ser repassados por meio das bandeiras. Quando a bandeira é verde, não há acréscimo na conta de luz. Já na bandeira amarela, a tarifa tem um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Na bandeira vermelha, patamar 1, o acréscimo é de R$ 4,46 e no patamar 2, de R$ 7,87 a cada 100 kWh. E ainda falando sobre dinheiro, o novo salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621, começa a ser pago nesta segunda-feira e, inclusive, já aparece no contra-cheque referente ao mês de janeiro. O reajuste do salário mínimo é de 6,79%, o equivalente a R$ 103, e foi oficializado pelo Decreto 12.797 de 2025. O cálculo segue a política de valorização do piso nacional, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto, respeitando o limite de 2,5% acima da inflação. Com o novo valor, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.621 por mês, R$ 54,04 por dia e R$ 7,37 por hora. Os aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber o novo valor no último dia 26, com pagamentos que seguem até sexta-feira, dia 6, de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o reajuste do salário mínimo vai impactar mais de 61 milhões de brasileiros e deve injetar 87 bilhões e 700 milhões de reais na economia em 2026. Além disso, o governo estima um impacto total de 110 bilhões de reais, considerando também a isenção do imposto de renda, enquanto o custo adicional para a Previdência Social é estimado em 39 bilhões e 100 milhões de reais. Além de atingir diretamente trabalhadores que recebem o piso nacional, o novo salário mínimo serve de referência para diversos benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias do INSS, pensões, seguro-desemprego e salário-família. No INSS, os benefícios pagos no piso foram reajustados integralmente para R$ 1.621, enquanto os benefícios acima do mínimo tiveram reajuste de 3,90%, percentual correspondente ao INPC. O teto da Previdência passa a ser de R$ 8.475,55. As contribuições ao INSS também foram atualizadas. Para trabalhadores com carteira assinada, as alíquotas variam de 7,5% a 14%, de acordo com a faixa salarial. Já para autônomos facultativos e microempreendedores individuais, as contribuições mensais variam entre R$ 81,05 e R$ 324,20, conforme o plano escolhido. O seguro-desemprego foi reajustado pelo INPC, com vigência desde 11 de janeiro. A parcela mínima passa a ser de R$ 1.621 e a máxima de R$ 2.518,65, variando conforme a média salarial do trabalhador. Já o salário família passa a ser de R$ 67,54 por dependente e é pago a trabalhadores que recebem até R$ 1.980,38 por mês.
E, gente, com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e daqui a pouquinho temos a nossa entrevista. Mas antes disso, eu quero fazer um convite para vocês a seguirem as nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano no Instagram, onde vocês ficam inteirados em todas as notícias daqui em primeira mão, muitas das vezes, e também algumas notícias exclusivas para essas redes. E também, aproveitando que eu estou fazendo um convite, vou falar do nosso YouTube e do nosso Facebook, onde você consegue pesquisar TV Correio da Manhã e conferir lá todas as edições dos nossos programas ao vivo e também, caso você tenha perdido uma, queira acompanhar mais uma vez, queira assistir mais uma vez uma entrevista ou uma reportagem, estão todas as edições dos nossos programas disponíveis lá para vocês. Então ficam esses convites para as redes sociais lá no Instagram e também para essas outras redes, mas mais especificamente como canais no YouTube e no Facebook. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta com a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês.
Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui ao vivo com a Ana Cristina Matos, que veio conversar com a gente sobre a PPO e também sobre as necessidades dessa casa e, é claro, o trabalho que a gente já comentou tantas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem também, um prazer te receber aqui. A gente estava até conversando aqui antes de começar, que já recebi outras pessoas da PPO, mas a Ana, presidente, é a primeira vez hoje. Fiquei afastada um ano, né, por causa de doença, estou retornando agora. Então, assim, e já começando a lutar por algumas coisas que estão acontecendo, né? Que são coisas novas até que a gente não tinha, que é o caso das goteiras, lá no nosso refeitório, na nossa sala de convivência, na sala da assistente social, e que vem atrapalhando a vida dos pacientes. E também perigoso, se algum paciente escorrega, cai, é responsabilidade nossa. Então, a gente fez o Pix Day esse mês, né, solicitando às pessoas que possam nos ajudar para que a gente possa consertar o telhado. É realmente uma ação, essa questão do Pix Day acontece todos os meses, no primeiro dia de cada mês, mas dessa vez tem esse destaque, esse apelo especial, justamente por conta dessa necessidade, que é muito no momento, é algo muito importante mesmo para casa, para poder fazer esse reparo. Então, a doação que é feita no Pix Day pode também ser realizada em todos os outros dias do ano, não é mesmo? Pode, com certeza. O Pix Day é todo dia, primeiro dia do mês, e pode ser realizada qualquer outro dia também, né? A PPO, ela vive de doações, do nosso telemarketing também, que liga para as pessoas solicitando dinheiro, né? E a gente tem os nossos mensageiros que vão buscar. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade grande, né? A gente tem um gasto aí de R$120 mil por mês, que é assim, não é fácil da gente conseguir. Então, a gente faz alguns eventos também, rifa, bazar. Estamos com um bazar ali no final da avenida, onde era a garagem da Única, né? A loja 4, a Cláudia está lá para atender todo mundo, de segunda a sexta. A gente tem roupas belíssimas e você comprando alguma coisa nesse bazar, você está ajudando um paciente de câncer. E a nossa campanha para o telhado, você pode doar em material, em ajuda financeira. Se você que estiver nos ouvindo for um profissional que possa nos ajudar a ir lá consertar o telhado, a gente também agradece, porque a mão de obra hoje é o mais caro, né? E o mais difícil. Então, assim, se você que está aí, que tem um tempo disponível, que possa nos ajudar, a gente agradece muito. É realmente algo, esse apelo é muito importante e é uma necessidade muito grande da Casa de Apoio nesse momento. Casa que a gente já conversou algumas vezes, que faz esse trabalho tão bonito, tão importante aqui na cidade de Petrópolis e precisa desse apoio da população,
como a Ana acabou de falar, a casa vive justamente desse apoio, dessa ajuda da população, dessas doações. Então, é muito necessário que a população ajude mais uma vez nesse momento. E a gente já conversou algumas vezes aqui com outros membros da PPO justamente sobre esse trabalho. Mas só para a gente relembrar, vai que tem alguém que não tenha assistido, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona a PPO. A PPO é uma casa de apoio, então a gente acolhe os pacientes que vêm de fora do município ou pacientes que moram longe, tipo no Brejal, né? Lá em Madame Machado, e em alguns lugares longe, porque eles fazem tratamento de radioterapia, que é todo dia, de segunda a sexta. Então, para ir e voltar todo dia, não tem condições. Então, a gente atende muito paciente da região serrana, de toda a região serrana nossa aqui, porque Petrópolis é o único local que tem uma máquina de radioterapia, senão só no Rio de Janeiro ou em Juiz de Fora. Então, a radioterapia atende todos esses municípios da região serrana. E para ir e voltar todo dia, é muito sacrifício para o paciente. Então, ele fica na nossa casa, ele não paga um tostão, tá? É tudo de graça, a gente dá apoio psicológico, de assistente social, fono, fisioterapia, nutrição, e a gente tem os grupos de terapia ocupacional, temos grupos que eles possam se colocar, né? Seu problema, ver que não só ele está com problema, que tem mais pessoas ali com problema, cada um com o seu, um consegue ajudar o outro dentro desses grupos. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? Mas, assim, eu tenho funcionários registrados, né? Toda a equipe administrativa, do telemarketing, da limpeza, cozinha, são prestadores de serviço através de CLT. A nossa equipe técnica é toda prestadora de serviço, então a gente tem toda uma equipe técnica e atendemos também de segunda a sexta no ambulatório do Alcides Carneiro, porque os pacientes que estão sendo tratados lá, eles procuram a assistente social lá, a Hilda, ou a Andréia na quinta-feira, e ali elas direcionam, porque aí a gente cuida de exames que tem que fazer, agenda exame, corre atrás, vê se saiu, se não saiu, agenda médicos. A gente tem agora, desde o ano passado, a van vai e vem, que pega os pacientes aqui na rodoviária, levam para fazer o tratamento em Correias e traz de volta. Isso também foi um ganho muito grande para os pacientes. Então, assim, tudo é despesa, né? Apesar da van ter sido doada pela prefeitura, é da prefeitura, não é nossa, o motorista e o combustível é pago pela prefeitura. Então, a gente só tem a administração da van. E isso foi assim um pedido nosso no governo passado, desde que o CTO foi para lá, porque ficava muito difícil, às vezes, o paciente pegar 3 ônibus. Quem mora no Quitandinha, tem Quitandinha até o centro, do centro até Correias, e de Correias até o Alcides Carneiro. Então, assim, ficava muito difícil, às vezes fazia quimioterapia, vinha passando mal dentro do ônibus, as pessoas não conseguem muito entender, não dá um local para as pessoas sentarem, vem em pé dentro do ônibus, e a gente conseguiu essa van, que ela trabalha desde 7, a primeira sai às 7 da manhã, e a última voltar às 5 horas da tarde, que volta para Petrópolis. Então a gente pode perceber que são diversas ações, diversos tópicos que formam toda essa estrutura da PPO, como você mesmo falou, geram várias despesas, mas que são feitas justamente para dar esse conforto, dar essa qualidade de vida para esses pacientes que estão passando por um momento tão difícil, um momento que ficam tão fragilizados. Então, como eu já disse uma vez, vou dizer mais uma vez, uma outra, esse projeto da PPO, toda a associação, todo esse trabalho de todas as pessoas que são envolvidas é muito bonito, é muito necessário e já faz parte da nossa cultura, e é bom que a gente vê que as pessoas abraçam a PPO. A gente teve a Caminhada Rosa no passado, que foi um grande sucesso, e a gente tem que, a gente precisa que a população abrace mais uma vez
nesse momento Nesse e também momento de crise. exatamente nesse momento Né? de crise, esses problemas que são urgentes, não é mesmo, Ana? Porque janeiro e fevereiro são datas muito ruins para o telemarketing. Por quê? Todo mundo está pagando IPVA, IPTU, material escolar, então as nossas doações caem muito. E assim, exatamente na época das chuvas, né? Que a gente não tinha essas goteiras todas. Eu acho que o trânsito também, passando ali pela Visconde da Penha, teve um buraco ali quem vai para Doutor Saerpe, né? Que ficaram 2 ou 3 semanas, o trânsito, o ônibus passando, e tripida, né? E essa é aquela casa antiga, aquelas telhas antigas, provavelmente também devem ter saído do lugar para isso. E o telhado do refeitório foram pedrinhas que caíram e furaram as telhas que a gente precisa consertar. E assim, a gente fica muito preocupada porque os pacientes, na maioria, são pacientes que já são de uma certa idade. A maioria deles de escorregar, levar um tombo, se machucar. Então, assim, a gente precisa urgentemente consertar esse telhado para que a gente possa dar mais segurança para os nossos pacientes. Que eles possam também comer com tranquilidade, fazer as reuniões com tranquilidade e a gente também ficar mais tranquila de que as chuvas estão aí, previsão de chuva para a semana inteira, né? E a gente precisa resolver isso. Então, eu conto com a ajuda do Petropolitano, que sempre ajudou a PPO, que sempre esteve junto com a PPO, para que a gente possa conseguir consertar esse telhado. Perfeito, então já fica esse pedido, esse pedido de ajuda da PPO para toda a população petropolitana, para apoiar mais uma vez, para poder justamente dar estrutura, dar esse conforto e também essa segurança para esses pacientes que, como eu já disse, estão passando por um momento de tamanha fragilidade e precisam dessa ajuda. E Ana, como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Você já falou do Pix, já falou também, claro, com a doação de material, um possível profissional da área que queira ajudar, mas como é que as pessoas podem fazer para manter essa ajuda? As pessoas vão até lá, procuram vocês, como é que faz? É só ligar para o 2242-0956, que é a PPO, e falar direto com o nosso telemarketing, que também pode ajudar. Perfeito, então já fica aqui esse caminho, é justamente ligar para esse número para entrar em contato com a PPO e oferecer ajuda, perguntar como fazer a doação, para justamente dar esse apoio que é tão necessário, como a Ana acabou de falar para a gente, R$120 mil por mês é um valor altíssimo, então toda ajuda é bem-vinda, nem que seja R$1, R$1.000, todas as pessoas que quiserem e puderem ajudar são muito bem-vindas nesse e em todos os momentos, para que a PPO possa continuar fazendo esse trabalho que é tão importante aqui na cidade de Petrópolis, que acontece em Petrópolis, mas como você disse, afeta tantas pessoas e ajuda tantas pessoas. Tantas pessoas da região serrana, né? Perfeito, Ana. Tem mais algum ponto que você queira falar sobre a PPO ou até mesmo fazer de novo esse pedido? Eu queria, além desse pedido da ajuda para a gente consertar o telhado, convidar a vocês a irem também no nosso bazar. A gente tem roupas lindíssimas lá, é tudo limpinho, tudo organizadinho, tá? E assim, você comprando uma roupa lá, você está ajudando ao paciente de câncer. Então, assim, não é só uma roupa que está ali, né? Significa muito mais para o ser humano, significa muito mais para a PPO. Então, você podendo ir lá, contribuir, comprar uma roupa, um sapato, um utensílio de casa, procura a Cláudia está lá todos os dias e você vai estar nos ajudando. E aí agradecer, né, à população petropolitana que sempre nos ajuda, agradecer a você por ter nos convidado para vir aqui e poder fazer esse pedido, e a toda a TVC, né, que está sempre nos ajudando e que está sempre junto com a PPO. E sempre estaremos juntos, sempre será uma parceria muito boa e, é claro, sempre de portas abertas para vocês, sempre que necessário. A PPO realmente é essencial para o nosso funcionamento da nossa cidade. Também quero agradecer você, Ana, por ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. Tá, obrigado. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.